todos, sejam bem-vindos ao nosso painel de debate 1, que tem como tema Big Data, o desafio na gestão de zettabytes de informação. Esta sessão destacará os desafios na implementação e gestão de grande volume de informação, zettabytes, com um Big Data. Pretende-se com este painel discutir do gerenciamento do ciclo de vida de informação através da governança de dados, segurança de usuário e os dados, e ainda o cenário atual em Angola da falta de profissionais no ramo de Big Data. Temos junto dois cientistas de dados que passo a apresentar. Embora que abordemos sobre Angola, mas temos também um dos cientistas de dados que é moçambicano, eu, Reinaldo Zezela, licenciado em informática pela Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique, e mestrado em ciência de Big Data Analytics pela Universidade de Dublin, na Inglaterra. Em 2014, participou de um programa de graduados para a liderança e desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação organizado pela Universidade de Dublin, na Irlanda. Em 2017, começa a sua carreira profissional na antiga MCL como SQL Developer, onde trabalhou durante quatro anos, tendo progredido e passando a exercer funções de chefe de gestão de sistema de informação. Em 2003 até a data, é docente universitário na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, nas cadeiras de estatística multivariada e análise de regressão aplicando o software R. O outro analista de dados que nós temos é o Euclides Fumo, que é licenciado em Engenharia Informática pela Universidade de Engenharia pela Faculdade de Engenharia da Universidade Católica de Angola e é mestre em Big Data Technology pela Glasgow Caledonian University, em UK. Em 2011, começou a sua carreira profissional como desenvolvedor de software em uma startup na qual foi cofundador. No ano seguinte, foi convidado para ser monitor e 2 anos depois, professor estagiário na Universidade Católica de Angola. Foi envolvido em vários projetos na Inglaterra e em Angola. E atualmente sente-se em retail na Unitel, onde tem sido um dos drivers no processo de transformação digital na componente de Big Data. Vou pedir aos participantes que, no decorrer do nosso debate, que apresentem as suas questões no chat. Iremos reservar 10 minutos para respondê-las. Dando início ao nosso debate, faço a seguinte nota introdutória. Em tempos atuais, a sociedade gera fluxos de dados em grande velocidade, seja por redes sociais, vídeos, fotografias, documentos, notícias, e-mails, entre outras fontes. Esses conteúdos gerados podem ser muito valiosos, principalmente para negócios da empresa. Esses fluxos de Big Data nas empresas têm transformado a forma de liderar-se com a informação. Para as organizações, a capacidade de coletar, analisar e tratar e interpretar dados massivos gerados permitiu com que elas conhecessem melhor as necessidades dos seus clientes e permitissem os seus processos internos, reduzissem custos e aumentassem a produtividade. Tenho aqui algumas perguntas do painel que irei fazer aos nossos palestrantes. A primeira, como fala do contexto angolano, eu vou passá-lo ao nosso cientista de dados Euclides. A pergunta é a seguinte: quais são os principais desafios na implementação e gestão do Big Data no contexto angolano, tendo em conta o volume, variedade, velocidade
veracidade e valor. Por favor, Euclides. Ok, obrigada, Isabel. Muito obrigado. Boa tarde novamente a todos. É um prazer estar aqui. A Isabel já fez a apresentação, então vou diretamente à pergunta. Eu, desde já, vou pedir desculpas pela minha conexão. Hoje não está mesmo boa. Se cair, peço perdão a toda a audiência. E respondendo já agora à pergunta da Isabel, né, os desafios para a gestão do Big Data aqui no contexto Angular. O primeiro, eu ia começar com a falta de uma estratégia de dados, ou seja, uma estratégia bem definida de gestão de dados, obviamente que inclui aqui aspectos de data governance, existe aqui um leque de políticas para gerir os dados. Segundo, eu iria focar na falta de ou escassez de profissionais de dados, ou seja, hoje em dia, com o boom da ciência de dados, existem novas profissões e profissões que já haviam antes, que ganharam certo destaque, nomeadamente aos analistas de dados, que há bem pouco tempo eram chamados analistas de BI, né? Ultimamente têm sido chamados analistas de dados, temos engenheiros de dados, temos cientistas de dados, temos engenheiros de machine learning, etc, etc. E existe uma escassez no nosso mercado e isso faz com que tenhamos também desafios para conseguir implementar Big Data Technologies nas empresas. E como terceiro grande aqui desafio é a escassez ou o insuficiente budget para investir em infraestrutura e numa arquitetura de dados que consiga dar suporte aos workloads de Big Data. O que é que se passa? Hoje em dia existem, obviamente, ferramentas open source que podemos implementar numa empresa para conseguir gerir Big Data, nomeadamente Hadoop, Spark, entre outros. Entretanto, a integração dessas ferramentas nem sempre é um processo muito fácil. Portanto, existem hoje fornecedores que fornecem bundles dessas ferramentas. Existe a Cloudera, existe o SaaS, existem vários outros fornecedores que têm soluções, digamos, bem mais íntegras, bem mais fáceis de gerir e que não são baratas. Então, é preciso que haja investimento, as empresas têm que investir nessas ferramentas, têm que investir na formação dos próprios profissionais para que consigam administrar e também, obviamente, retirar os valores de dados, que é o objetivo de toda a política de gestão de dados. Também, muitos desses workloads ultimamente têm sido feitos na cloud, portanto, existe também aqui a necessidade de ter aqui um investimento também na cloud, caso seja necessário, on-premises também, caso seja necessário. Então, a título de resumo, são esses três desafios, repito, a falta de estratégia, a falta de profissionais e budget insuficiente. Obrigada, Euclides. Temos uma outra pergunta, esta vai para o Reinaldo, é a seguinte: no gerenciamento do ciclo de vida de informação, encontra-se um conceito designado a governança. Entre este, ramifica a governança de informação e governança de programas. Qual é a diferença entre os dois? E como podem ser combinadas para melhorar a eficiência operacional de sistemas e processos? Reinaldo, por favor. Ok, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Foram feitas as apresentações. Talvez salientar que sou docente há mais de 15 anos e, para além disso, faço consultorias em análise de dados. Talvez o que tem de comum em várias fases da minha carreira são dados mesmo. Então, para qualquer convite que seja formulado, a primeira questão que faço sempre, a pergunta que faço sempre é se existe dados. Então, sou apaixonado por dados e faço isso com muito amor. Quanto à questão, talvez antes até possa fazer o link com a pergunta anterior, relacionada com a implementação de Big Data.
Normalmente as empresas, quando nós falamos em Big Data, implementação de Big Data, a primeira coisa que nos vem à cabeça é tecnologia. Mas nós, antes de pensarmos em tecnologia, temos que pensar numa transformação da cultura, na mentalidade da organização. Então, a cultura organizacional, nos dias de hoje, como nunca, todo gestor sonha em ter uma organização data-driven company. Esse é o sonho de qualquer empresa. E as empresas que adotaram ou que atingiram esse patamar estão a tirar o benefício disso. Então, a razão pela qual toda outra organização ou aquela organização que quer se tornar relevante na próxima década tem que, pelo menos, estar ciente que precisa estar orientado a dados. Estar orientado a dados, em outras palavras, significa que todo o processo de tomada de decisão deve ser com base em dados. Ou seja, já não é tempo em que intuições ou palpite conduzem o rumo de uma companhia. Então, isso para dizer que a empresa, antes de pensar em tecnologia, deve tentar mudar a mentalidade. Aqui só queria tentar destacar esse fator, é promover um novo mindset. Faz sempre uma grande diferença ter uma mentalidade orientada a dados, ter uma mentalidade analítica. E essa analítica tem que ser desencadeada em todos os níveis da organização, desde o RH, passando pelo marketing, passando pelas vendas. Muitas das vezes essa atividade é delegada ao data team, mas para o sucesso e o futuro de qualquer organização é necessário que essa mentalidade seja a todos os níveis. Talvez o grande desafio é a preocupação de ter uma organização data-driven, não tem que ser só preocupação dos gestores, mas tem que ser um compromisso assumido por toda a organização. Agora, relacionado com a governança de dados, muitas organizações, nos dias de hoje, mesmo no modelo tradicional, talvez até aplicam a governança de dados, mas talvez de forma inconsciente, porque estamos numa fase em que nós coletamos os dados, nós armazenamos os dados, fazemos a análise e fazemos a interpretação. Isto só não é suficiente. É importante nós termos uma governança de dados em que esses mesmos dados devem ser confiáveis, têm que ter integridade, devem ser disponíveis para qualquer processo de tomada de decisão. Se os dados forem consistentes, forem confiáveis, os gestores tomam aquela decisão com a confiança que é merecida, porque nós já estamos habituados a ter uma organização em que cada departamento vem com o seu KPI. Estamos a falar da mesma coisa, mas os KPIs, a informação é diferente. Então, nesse tipo de contexto, é difícil para o gestor tomar decisão quando os dados não são fiáveis. Então, nos dias de hoje, já existe tecnologia suficiente para nos assegurar a identificação do user. Nós podemos fazer o track de todo log, fazer o audit dos logs de todo user que entra numa aplicação, qual é os dados que acedeu e que dados acedeu e nós podemos classificar os dados em sensíveis ou não e atribuir esses acessos. E nós já fazemos isso mesmo no modelo tradicional. Agora, indo para o Big Data, nós temos a tecnologia como a Hadoop, que é uma das mais populares, que tem um tool Apache Ranger, que faz exatamente essa segurança e governança, porque aqui, em muitas organizações, nós temos o Active Directory, onde facilmente conseguimos identificar o user. Então, usando esse Active Directory, usando os tools que fazem toda aquela inteligência de monitorar e segurança, esta parte fica salvaguardada. Então, volto a frisar mais uma vez sobre a implementação do Big Data, o fato de nós, enquanto organização, temos que ter a nossa mentalidade virada para a analítica. Vou pôr mais um fator aqui. A analítica nós já fazemos. Nos modelos atuais, as nossas empresas usam Excel, fazem analítica.
A grande diferença é que nos dias de hoje tem que ser feita essa mesma analítica com rapidez e com a velocidade que se pretende, que é em real time. Então é por isso que a Big Data ganha mais impacto, porque essa mesma análise é feita em real time. Acho que de momento posso parar por aqui. Obrigada, Reinaldo. Tenho aqui uma pergunta. Estando perante dois cientistas de dados, essa pergunta irá para os dois. Quanto à segurança de dados, quais são os requisitos de segurança do usuário e segurança de dados? O Euclides, pode começar, por favor. Sim. Se calhar começo eu. Isso é uma pergunta muito pertinente. Obrigado, Isabel. E o Reinaldo acabou focando num ponto que por acaso é importante para aqui complementar esta ou dar a resposta a esta pergunta, que é utilizar os recursos do próprio sistema operativo e das aplicações. O Zezela falou muito bem aqui do AD, né, do Active Directory, que existe um conjunto de usuários que é possível dar algumas permissões sobre alguns recursos de IT, e nos dados isso também se aplica. A administração de base de dados existe usuários para aceder a determinadas bases de dados, então é importante, a título de gestão de acessos, garantir que a pessoa certa ou a pessoa de RH só consegue aceder aos dados de RH, o profissional de finanças só consegue aceder aos dados de finanças, e assim sucessivamente. Esse é um requisito extremamente importante aqui para a segurança dos dados. O outro é a questão de profissionais de cibersegurança. É necessário ter profissionais de cibersegurança numa empresa que tem o processo de gestão de dados e gestão de governança em maturação. Ou seja, sabemos hoje que os dados são o maior ou um dos maiores assets em qualquer empresa, portanto, vemos hoje nas redes sociais, em jornais, que existem leaks e leaks de dados que vão acontecendo, porque provavelmente não temos as políticas de cibersegurança bem definidas. Então, isto é um outro quesito, definir definir bem as políticas de cibersegurança, contratar os pessoais e vou finalizar falando aqui da anonimização e agregação dos dados, ou seja, é necessário que, principalmente para profissionais como nós, cientistas de dados, conseguimos ter separação de ambientes, ou seja, ambiente de desenvolvimento, ambiente de qualidade de produção, em que, se calhar, no ambiente de desenvolvimento não tenhamos, vamos supor, numa base de clientes, os nomes dos clientes. Tenhamos aí nomes fictícios para que nós conseguimos garantir que os dados, para nós conseguirmos não violar a privacidade dos nossos usuários. Então, vou dar a palavra também aqui ao Zezela para complementar sobre essa pergunta. Ok. Só vou aqui adicionar, realmente um dos aspectos mais importantes na segurança de dados tem relacionado com a privacidade, e as empresas descobriram também que, se negligenciar esta parte, os usuários lá fora já se aperceberam que podem até entrar de forma legal, e as empresas perdem muito dinheiro porque negligenciam a parte da privacidade de dados. Então, há indivíduos que se aproveitam dessa fragilidade para até obter enriquecimento. Então, mesmo no aspecto de governança de dados, nós temos que ter sempre em conta que não podemos negligenciar a privacidade de dados. E mesmo quando nós formamos os nossos colaboradores, eles devem estar cientes que cada user vai aceder àquilo que o convém, àquilo que ele deve suposto ver. Não vamos disponibilizar os dados, por exemplo, do RH para toda uma empresa, para quem quiser aceder. Para quem está nos bancos, também está familiarizado com isso, não vai aceder a qualquer informação e distribuir para qualquer cliente. O mesmo acontece para quem está em telecom, não vai ver as transações
não vai verificar as transações de um determinado cliente e disponibilizar esse dado para fora, é que eles são dados confidenciais. Então, essa cultura, para além de tecnológica, também tem que ser uma cultura de valores. Então, as empresas, enquanto promovem tecnologia, enquanto promovem automação de processos, também devem preocupar-se em promover pessoas enquanto indivíduos. Talvez só mesmo para finalizar, é o aspecto da privacidade de dados, em que as empresas negligenciam, isso pode lhes custar muito caro. E há muitas empresas que quase que todos os dias recebem cartas de indemnizações, recebem cartas de indivíduos reclamando questões legais só porque negligenciaram essa parte e pagam uma fatura muito elevada com isso. Okay. Termino por aqui. Obrigada aos nossos palestrantes. A pergunta a seguir vai para Euclides. É a seguinte: um cenário realístico em Angola é a falta dos profissionais capazes de efetivamente implementar o Big Data e gerenciá-lo, bem como a pouca procura dos mesmos por parte das organizações. Tem mostrado ainda aqui um desafio. Como as organizações podem preparar-se para a implementação e o uso do Big Data? E como os profissionais podem estar melhor preparados para responder às necessidades e oportunidades? Ok, obrigado, Isabel. Vou começar pela primeira pergunta. Como é que as empresas devem estar preparadas? Bem, existe uma quote muito famosa da SAS, que é Success in AI means Success in Analytics, ou seja, sucesso em inteligência artificial significa sucesso em Analytics. O que é que isso quer dizer? Significa que para nós conseguirmos, obviamente, usar Advanced Analytics, que é uma componente muito importante e que agrega mais valor às empresas, e obviamente entra aqui a componente de Big Data, é necessário que nós tenhamos aqui uma estratégia de dados, como já falei, extremamente concisa. E existe um pipeline, uma stack da Gartner, muito famosa, sobre os tipos de analytics que existem, e a minha recomendação é que comecemos da base, ou seja, comecemos pelo Descriptive Analytics, depois o Diagnostic, que entra muito a componente da Business Intelligence, porque com Business Intelligence nós conseguimos ter um pipeline de dados integrado e conseguimos, obviamente, usar ferramentas de BI para fazer visualizações, ter reportes, que, na minha perspectiva, é sempre o primeiro passo. Não é tão complexo, mas também não é fácil, e eu creio que é sempre um bom ponto de entrada. Depois vamos subindo a este pipeline, essa stack que a Gartner definiu muito bem, chegar numa perspectiva mais de data mining, onde já existem conceitos um bocado mais avançados, onde o Big Data já é extremamente importante, e assim vamos subindo pouco a pouco até agregar mais valor àquilo que é o negócio e as operações das empresas. Portanto, eu vejo o Business Intelligence como um ponto de entrada extremamente importante para as empresas e ir subindo a este pipeline pouco a pouco. Quanto à segunda pergunta, sim, existem poucos profissionais, mas este indicador que as empresas procuram poucos profissionais já tem estado a mudar e é muito bom. Por quê? Porque mais e mais as empresas estão cientes de que é necessário monetizar os dados, é necessário retirar os valores dos dados. E para lembrar que nós em Angola não somos pioneiros, né? Nós seguimos tendências, não criamos tendências. As tendências são criadas em países com mais infraestrutura em termos de dados que nós, e felizmente já chegou, esse boom já está a chegar aqui. Então esse indicador, apesar de ainda um pouco baixo, tem estado a mudar, e acredito que nos próximos anos vai mudar ainda mais. Por isso eu acho que respondi às perguntas.
Sim, obrigada. Então, aqui mais uma. Esta vai para o Reinaldo. Reinaldo, é a seguinte: a soma total dos dados digitais no mundo já é medida em zettabytes, que responde a sextilhão. Como se prevê o futuro do armazenamento de tanta informação? Ok. Talvez só para complementar a anterior, sobre a escassez dos técnicos na área de Big Data. Essa escassez é global, é difícil encontrar o técnico, é difícil recrutá-lo e ainda é difícil mantê-lo. Mas, para suprimir essa necessidade, as empresas ou os desenvolvedores do considero machine learning, algoritmo machine learning, eles estão a desenvolver modelos de auto machine learning, que é para executar algumas tarefas de forma automática. Mas ainda assim não resolve o problema de escassez, porque para determinados problemas é necessário existir a intervenção humana mesmo, até para identificar que tipo de modelo aplicar em certos problemas. Aí já tem que se recrutar a especialistas em matemática, em estatística, até para identificar o modelo. Porque nos dias de hoje nós temos developers que aplicam o machine learning, tem o algoritmo, é só pôr a correr e ele produz o modelo. Mas isso por si só não é suficiente, porque há problemas que é necessário determinar o modelo a ser aplicado naquele determinado problema. E aí sim, aí já requer outro tipo de especialidade. Agora, quanto à tendência do volume de dados, esse sempre vai crescer e cada vez mais crescente. E, graças a Deus, nós tivemos que descobrir outra abordagem de armazenamento de dados, que é a cloud, que, diferentemente do modelo tradicional, em que a estrutura era fixa, no cloud, a estrutura é de armazenar objetos, ou seja, em outras palavras, no cloud a abordagem é desenvolver-se um software para atuar como um hardware. Nós estamos habituados num hardware em que temos um espaço físico, mas na cloud, aquele mesmo espaço físico é como se fosse um software. Então, aquele software consegue, de acordo com o work balance, ele tem a elasticidade, que é uma das vantagens tremendas do uso da cloud, e tem a escalabilidade. Então, mesmo as empresas, quando adotam a cloud, ele paga pelo uso, porque a cloud permite, de forma ótima, ele vai te dar o recurso necessário para aquela atividade. Diferentemente do modelo tradicional, em que nós tínhamos que estimar um determinado espaço e alocar esse espaço, reservar esse espaço para uma determinada ação, no cloud ele já faz esse processo de forma automática. Então, a questão de disrupção foi encontrada usando a tecnologia cloud. Então, isso foi uma inovação tremenda. E relacionado ainda com a pergunta anterior sobre escassez de especialistas, eu vou recomendar para organizações, tanto em Angola como em Moçambique, no nosso contexto, para pensarem em inovações. As nossas organizações devem agora pensar que podem ultrapassar ou dar um outro passo para outro nível através de inovações. Os problemas que nós estamos a enfrentar hoje só podem ser resolvidos usando tecnologia. Então, as empresas devem pensar que a inovação, se não encontram dentro da organização, elas podem trazer de fora. É mais fácil as empresas hoje combinarem uma estratégia com as universidades e irem buscar essa inovação dentro das universidades. Porque muitas das vezes as empresas, no nosso contexto, não partilham os seus desafios. Mesmo que essa solução esteja a funcionar dentro da organização, mas se aquele desafio for partilhado para a universidade, ele pode ter uma nova experiência, uma nova solução que aqueles estudantes da universidade vão trazer. Então,
essas empresas, se quer promover criatividade e inovação, normalmente quando traz de fora, traz uma nova energia, porque aquela história de inovação, criatividade, depende da atmosfera. Então é necessário sempre criar uma atmosfera para que essa nova energia, nova inovação tenha lugar. Então, o apelo que eu vou fazer aqui para nossas organizações, no nosso contexto, é propuserem-se a aliarem-se às universidades, pode ser anualmente lançar um desafio onde os estudantes vão concorrer e fazer essa troca de experiência entre universidade e organizações vai ser benéfico para a organização e para o país em geral. E por isso as grandes organizações pensam em criar a startup, incubadora, porque aí já consegue promover inovação. Esse talvez é o conselho que eu vou deixar aqui para as nossas realidades, começarem a refletir sobre inovação nas organizações. Ok. Euclides, tens algo a acrescentar sobre essa pergunta? Sim, Isabel, por acaso tenho. E vou aqui complementar aquilo que o Zezela já disse. Há alguém que diz que se nós imprimimos todas as fotos que temos nas redes sociais e organizamos assim em uma pilha, é possível que essas fotos cheguem até a Lua, né? Para justificar aqui o número imenso aqui a quantidade extremamente enorme de dados que nós temos hoje em dia nas redes sociais e etc. Além da cloud, um outro aspecto que eu quero aqui focar é relativamente a política de retenção dos dados. É extremamente importante, é uma das políticas de governança de dados, ou seja, é necessário que os profissionais consigam definir aquilo que vai fazer parte do hot data, que são os dados que são acedidos com maior frequência. Depois tem o cold data, que são os históricos, os arquivos. Então é necessário definir aqui bem esta política de retenção, porque possa ser que daqui a 10 anos os dados que nós temos já não são assim tão importantes, então por que reter? Portanto, é algo que pode resolver aqui este enorme fluxo de dados. E um ponto assim meio polêmico também é a computação quântica, né? que está aqui a trazer grandes benefícios para a área de IT em termos de processamento. Vamos conseguir ter processamentos extremamente elevados, mas ainda está numa fase de research. Existem alguns líderes de tecnologia, como a IBM, que são grandes impulsionadores aqui do quantum computing. Então, também para trazer aqui esse aspecto para mitigar aqui ou prever daqui uma pista da previsão do futuro do armazenamento dos dados, né? É isso que eu quis adicionar. Obrigada. Terminam aqui as perguntas do painel e temos aqui algo, como prometido, teríamos 10 minutos para responder às perguntas dos nossos participantes. Tenho aqui o primeiro participante, o Heitor Paulo, e ele que é licenciado em telecomunicações e é profissional há 10 anos. A pergunta dele vai direcionado ao Euclides. Ele também tem experiência básica em Python e pergunta qual seria o caminho mais rápido e fácil para se tornar um cientista de dados. Obrigado, Isabel. O caminho mais fácil, não sei se existe um caminho rápido, mas existe, se calhar, um caminho mais fácil. E já agora, eu esqueci-me do nome da pessoa, mas eu vi que tem já experiência em Python. Já é muito bom, porque o Python é a linguagem mais usada em ciência de dados, a seguir vem o R. Então já tem aqui um requisito extremamente importante. O próximo passo seria, se calhar, ver mais a questão da Business Intelligence, como é que funciona um Data Warehousing, ferramentas de visualização de dados, o que é um ETL, o que é OLAP, né, para entender aqui a stack de entrada, na minha opinião.
E depois pular para questões de machine learning, porque é possível utilizar Advanced Analytics e Machine Learning fora do Big Data. Então, se calhar, ver Machine Learning, o que é classificação, o que é regressão, o que é clustering, depois pular para Big Data, ferramentas de Big Data que vão permitir fazer este processamento e análise em grande escala, como o Hadoop, ela já disse muito bem, o Spark, ver ingestão de dados em tempo real e em streaming com Kafka. Então, são essas componentes que vão dando aqui aqui toda a componente necessária para a ciência de dados, né? E se tornar um cientista de dados. E sem esquecer, é muito importante a matemática, especificamente estatística, álgebra linear e geometria analítica, porque é extremamente importante para conseguir fazer o tweak dos modelos de machine learning. Obrigada. Estando numa conferência em que não temos apenas participantes angolanos, agradecer que o Reinaldo também comentasse, por favor, qual seria o caminho mais rápido e fácil para se tornar um cientista de dados? Ok. Bom, não sei se existe uma fórmula mágica, mas por causa de muitos recursos disponíveis na internet, realmente essa pergunta torna-se pertinente, porque essa imensidão de informação também dificulta no processo de escolha e de seleção. Por isso, faz muito sentido a pergunta que o Manuel faz. Realmente é necessário ter um mentor para nos direcionar, porque nós na internet vamos encontrar todo tipo de informação, vamos ler tudo que é informação relacionada com data science, e é uma imensidão, e todos os dias temos novidades, e realmente com o mentor a guiar-lhe é mais fácil, a curva de aprendizagem fica mais eficaz. E eu sempre recomendo identificarmos um caso de uso para resolver. É muito mais fácil quando nós identificamos o caso de uso, temos um objetivo específico. Então, enquanto vamos tentar resolver aquele problema específico, nós vamos aprendendo o que é necessário para resolver aquela situação. Então, esse é um dos processos mais eficazes de aprendizagem. Então, permite nós irmos buscar o que é importante para resolver aquele problema. Porque, o contrário, nós vamos ler toda a literatura, vamos ler todos os conceitos, mas na hora de aplicar, ficamos sem perceber onde usar o quê e para o quê. E temos também sempre que perceber que tanto o Python, o R, são apenas ferramentas. E nós temos que usar essa ferramenta para alcançar um resultado, um objetivo. Então, é sempre importante perceber o que é que nós pretendemos resolver. Vamos lá dar um exemplo. Se eu estiver numa seguradora, de certeza que é mais fácil identificar um caso específico de uma seguradora. Se eu estiver num banco, vamos lá imaginar que eu queira dizer como é que eu valido o crédito do cliente. Okay. Eu tenho um dataset com vários campos. Então, vou tentar testar meu modelo se ele primeiro nos garante 90% de fiabilidade e que este cliente vai nos pagar o crédito ou não. Então, se nós identificarmos um caso e formos atrás, talvez é muito mais fácil de aprender e a nossa curva fica mais interessante. E outra coisa também que eu vou aconselhar ao Manuel é encontrar seguidores, porque nós na internet temos vários indivíduos que praticam data science, e procurar um seguidor também vai ser uma outra opção de como, de forma rápida, atingir outros níveis. Okay? Obrigada, Heitor Paulo. Espero que os palestrantes tenham ajudado. Temos duas perguntas do nosso participante Manuel Antônio. A primeira é:
qual é a diferença de catálogo de dados e diferença de dados? E a segunda, qual é o impacto da governança de dados no processo de qualidade de dados? Os nossos palestrantes estão livres. Quem quiser responder, a bola é vossa. Isabel, repete só a primeira pergunta. Eu não percebi. A primeira, qual é a diferença de catálogo de dados e governança de dados? Catálogo e governança de dados. Bem, catálogo de dados, para mim, um catálogo de dados, para mim é um termo extremamente novo. Não sei o que é que a pessoa que nos assiste quis dizer com isto, mas governança de dados são um conjunto de políticas para termos uma efetiva gestão de dados ou gestão de informação, como também falamos aqui no live. Ou seja, Data Management ou Information Management é uma disciplina que inclui todas as operações que temos o asset, que temos os dados como asset. E a segunda pergunta é como é que nós, qual é o papel de data governance para termos o quê? Isabel, repete, se faz favor. Qual é o impacto da governança de dados no processo de qualidade de dados? Ok. O papel da governança de dados no processo de qualidade de dados. Isso é uma pergunta extremamente importante, porque um dos fins da governança de dados, um dos objetivos finais da governança de dados é a qualidade de dados, ou seja, para termos qualidade dos dados, nós temos que ter uma boa governança de dados. E qualidade de dados é chave. É chave por quê? Porque se os nossos dados não tiverem a qualidade necessária... Alô? Conseguem me ouvir? Sim, se os nossos dados não tiverem a qualidade necessária, tudo o que vem após, quer seja visualização de dados, análises de dados, modelos de machine learning, etc., estão todos errados. Por quê? Porque os nossos dados não têm a assertividade que pretendida. Portanto, uma das funções da governança de dados é criar uma política de qualidade de dados que seja efetivamente eficiente, né, e eficaz e que funcione. É necessário ter pessoas com responsabilidade de data steward, data owner, que vão garantir que todas as políticas que vão ser definidas no Data Committee são, obviamente, enforçadas nos dados para que consigamos ter a qualidade necessária. Eu não sei se o Zezela pode me ajudar na primeira pergunta, porque... Ok, sim, normalmente o catálogo de dados está relacionado com metadados. Um dos exemplos clássicos que dá é quando se vai ao buffet, então tem sempre ali um catálogo que diz este aqui é vegetariano, este aqui é de peixe, este é de... Então, na verdade, aquilo é para nos orientar para um determinado conjunto de dados. Eles dizem, para além de dizer a natureza de dados e para que serve. Então, com esse tipo de dados, nós podemos definir alguns KPIs, podemos monitorar o KPI. Na verdade, é só para nós não nos perdermos naquele dataset. Temos um conjunto de dados, mas se nós não estivermos familiarizados com o negócio em si, podemos não saber para que serve aquele dado. Então, se existir o tal catálogo de dados ou metadados, você, enquanto analista de dados, pode só, lendo o catálogo, perceber a natureza e o objetivo daquele dado. Normalmente serve só para nos guiar. Tem outras palavras? Obrigada, Carlos. Ok, obrigada. Não sei se ficou esclarecido pelo palestrante, pelo participante. Se não, os palestrantes responderão no chat. Infelizmente, só tínhamos 45 minutos para essa nossa sessão e a mesma já está no fim.
vamos encerrar o nosso painel. Espero que os nossos participantes tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. E agradeço mais uma vez aos nossos palestrantes pela disponibilidade, pelos conteúdos, pelas respostas. E a todos que nos acompanharam, muito obrigado. Fiquem ligados, porque depois de nós vem uma outra sessão. Obrigada e até já. Até já. Ok.